daqui a poucos dias nós teremos, seja qual for a decisão, nós estaremos em um novo Brasil. Eu gostei de uma frase do Tony, né? E eu acho que ela resume o meu sentimento, que assim, eu não admito ser roubado. A consequência disso eu não controlo. O que eu posso fazer? Eu posso opor resistência ao que está se materializando. Eu posso afirmar com clareza que há um desenho de roubo colocado. Por que aqui a gente não fica dizendo o que vai acontecer? Por que aqui a gente não fica aconselhando ninguém? Porque a gente cai no grande veneno desse momento. Quer dizer, é do grupo tal, é da falange tal, é da cor tal. E aí, companheiro, você se perde dos princípios, se perde dos valores. É por isso que a gente não diz, não, tem que acontecer. O que a gente afirma aqui? A eleição tem que ser explicada. O processo eleitoral aconteceu de uma maneira obscura, com diversos indícios de irregularidades colocados tecnicamente por um partido político, por uma comissão no Senado Federal. Não é mais live assim. Isso tem que ser esclarecido. Se isso não é esclarecido, a eleição é ilegítima. E se a eleição é ilegítima e a autoridade eleitoral não se manifesta sobre isso, o Congresso não se manifesta sobre isso, a gente abre a Constituição e vê o que pode ser feito para que, como disse o Tony Nardini, a gente não seja roubado, né? Porque no grito é roubo. É por isso que a gente não fica dizendo o que vai acontecer. Vocês não vão pegar a gente desse jeito. Ah, não, então eles estão alinhados, não tem alinhamento nenhum. Alinhamento nenhum, mesmo. A gente está vendo a liberdade de ir para o brejo, é isso que a gente afirma. E quem sabe o que resta fazer, sabe muito bem o que é. E hoje em dia, essa população esclarecida, destaco mais uma vez o depoimento da dona Mariá, colhido pelo Fernando Baltazar, numa grande reportagem, um depoimento histórico, valioso, uma pessoa repleta de dignidade, dormindo em frente a um comando militar. Mas é porque ela é de uma falange, é porque o Nando foi lá fazer política? Não. É porque a dona Mariá, o Fernando Baltazar, a Nívia Calmar, o Tony Nardini e eu estamos vendo a liberdade ir embora pelo ralo. E nós queremos fazer o mínimo, a nossa parte, a nossa responsabilidade de dizer está indo pelo ralo. Quem sabe como evitar, evite. Quem sabe a responsabilidade que tem que assumir, assuma. É só aí que a gente vai. E eu acredito, sinceramente, que dessa maneira a gente está contribuindo para esclarecer, né, Nando? Esclarecer os mal-entendidos. Ah, não, porque é da tribo tal. Vocês não entendem o seguinte: esses do chicotinho, tudo que eles querem é botar na da tribo tal. Então vai entrar no fake news, vai entrar no antidemocrático, não sei o que, tarará. Então, é isso. Não é nenhuma estratégia, é uma obviedade. A gente defende valores, o valor principal que está em jogo é a liberdade e está na cara de todo mundo. Como disse o Nando, passando essa semana, o país vai ser uma outra coisa e a gente espera que, achamos que estamos fazendo a nossa parte para que essa outra coisa não seja ladeira abaixo, né? Porque esse cenário do Lula ungido pelo TSE para voltar à cena do crime, como disse o seu vice, Geraldo Alckmin, isso realmente é ladeira abaixo, é uma ladeira bem íngreme. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à audiência. Nessa semana de decisão, muito importante para o país, é importante que vocês continuem firmes no seu propósito, da busca da verdade, dos esclarecimentos necessários e dizendo em alto e bom som, não queremos e não vamos ser enganados. Com relação ao presidente, calado, essa semana certamente ele terá que se pronunciar. Certamente ele terá que se pronunciar. O presidente já entrou para a história do Brasil e ele vai permanecer nessa história como o homem
que salvou o Brasil de uma possibilidade de uma ditadura ou o presidente que terminou o seu mandato com uma ditadura implantada no nosso país. Decisão muito difícil do Bolsonaro. Eu entendo a dificuldade dele, entendo que ele também, assim como nós, deve ter grandes angústias, porque ele é um ser humano como todos nós, com os mesmos sentimentos e que valoriza as pessoas. Obrigado, presidente, por tudo. Obrigado ao povo brasileiro que está nas ruas lutando pelos seus direitos, pela sua liberdade. Muito obrigado a todos. Mas antes de encerrar sempre, nós temos uma crônica exclusiva. Hoje o título da crônica é Mané Confesso. Boa noite a todos. Era uma vez um mané. Ele era muito educado. Achava que o mundo se dividia entre os educados e os não educados. Vivia dizendo que um lado, o dele, era bom e o outro lado era ruim. Sempre que alguém do seu lado estragava tudo na hora decisiva, o mané dizia que, na verdade, esse alguém sempre tinha sido do outro lado. Ou seja, mané vivia num lugar seguro. Além de educado, era civilizado e legalista. Um sujeito limpo que defendia eleições limpas. Quando o povo foi às ruas pedir transparência no processo eleitoral, Mané, evidentemente, apoiou. Quando a justiça barrou a mudança que aumentava a segurança do processo eleitoral, Mané lamentou. Mas decisão judicial não se discute, se cumpre. Assim age um legalista educado, superior ao outro lado. A eleição foi se aproximando e alguns inconformados continuavam pedindo mudança no processo de votação. Mané não entrava nessa. Achava uma conversa extemporânea, um ruído lateral. Mané confiava no seu candidato. Por isso aquele papo de fraude começou a irritá-lo. Tirava o foco, parecia desculpa antecipada para a derrota. Ele estava focado na vitória. Um sujeito positivo, afirmativo, confiante, sem tempo para lamúrias. Veio o primeiro turno da eleição e o candidato do Mané ficou em segundo lugar. Em primeiro, ficou o candidato descondenado pelos mesmos que barraram o aumento da segurança eleitoral. Coincidência. O candidato do Mané fez campanha no país inteiro e foi apoiado intensamente pelo povo em todos os cantos do território. Ele perdeu no primeiro turno para o candidato que não podia andar na rua e só fazia comício para plateias controladas. Apesar disso, o adversário do candidato do Mané teve a maior votação já conseguida por um presidenciável no primeiro turno. Mané se irritou de novo com alguns do seu lado, que estranharam a performance recorde de um candidato que vivia às escondidas e que pediam melhor aferição do sistema de votação. Mané achava que o momento era de focar em novas alianças para virar a eleição. Contra os que insistiam em suspeitar de fraude, Mané fez um lindo discurso legalista, dizendo ser um respeitador das instituições e atacando os negacionistas e chorões do seu lado, que não sabiam se comportar numa democracia nem aceitar as regras do jogo. Mané foi confiante para o segundo turno, certo de que seu candidato ia virar a eleição. Afinal, a popularidade que já era alta só podia ter crescido ainda mais com a intensificação da campanha, com os encontros vibrantes com o povo e com as entrevistas que bateram recordes de audiência no YouTube, com índices que o adversário nem sonhava alcançar. Mas o resultado do segundo turno da eleição surpreendeu o Mané. Seu candidato perdeu de novo para o candidato sem povo. Só que o Mané é resiliente. Ele ama essa palavra desde que todo mundo passou a repeti-la anteontem. Disse que não vai se abater. Afirmou que a vida continua, que é preciso aprender com os erros. Ele acha que seu candidato cometeu vários erros que devem ter atrapalhado a votação. Mané ficou otimista com o astronauta e o Sérgio Moro no Senado. Acha que agora vai. Ele até acha que foi meio estranho o seu candidato a presidente ter perdido em áreas que os candidatos dele ao Congresso ganharam de lavada. Mas resultados de eleição não se discute. Jogo jogado. Acha perda de tempo, o Mané, discutir a multidão de irregularidades apresentadas pelos técnicos no processo que define a maior representação democrática do país. Mané é construtivo, não reativo. Ele olha para frente. Sobre o povo que continuou nas ruas exigindo que o país seja recolocado dentro da lei,
Mané acha que essas pessoas vão se cansar. Ele já tomou banho, mudou de roupa e está confiante no papel de oposição ao descondenado. Foi para ele que o filósofo de Várzea, L.R. Barroso, proferiu em Nova York a famosa e imortal sentença: perdeu, Mané. Responde pra gente. Perdeu, Mané, numa mola.